O teu louvor nessa noite para o teu Pai é uma oração que vai chegar no meio abençoado eternamente. Deus não rejeita a oração, porque oração é alimento. Alguém pegou? Nunca vi justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele pode ficar até por período, mas depois o papai tira ele e levanta ele. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quem acredita que Deus vai fazer algo por você nessa noite? Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente e abrindo, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nem confia, caminha contigo de todo dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. O silêncio de Deus nessa noite aqui vai ser resposta na vida de Deus, até o fim. Pois quando Ele fica em silêncio, vamos pra cá, é porque Ele está trabalhando. Mas tem um mistério, tem um segredo, é o qual? Basta somente esperar o que Deus manda te dizer nessa noite. Não se precipite, não espere, porque Ele vai fazer algo na sua causa nessa noite. Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Fique de pé em nome de Jesus. Louve, louve, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Vamos encher essa casa de glória. Vamos levantar a voz. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha. Você está me cantando? E começa a cantar com muito louvor, 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 com muita paz, igreja, com muito louvor.
Os obreiros do Senhor vão a sonhar, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de... A mocidade faz assim, ó, como se tivesse a abração de Jesus nessa noite, assim, ó. Siga o abraço dele aí, ó. Siga ele no governador da sua casa. Siga ele no controle da sua família. Ei, mãe, o teu filho está na mão de Deus. Ei, mulher, o teu marido está na mão de Deus. Oh! Venceu e que tudo pode, e nenhum dos teus planos não pode. A minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos, ó Deus, pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, só os que acreditam cantar. Os planos de Deus, ninguém faça assim, ó, ninguém, ó, não pode o vento soprar. Eu passo mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Se papai tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho da igreja. Essa é a voz de Deus falando ao teu coração aqui nessa noite. Talvez você pensou que seria só mais um culto na sua vida, mas Deus te trouxe aqui para renovar as alianças comigo. O sonho dele na tua vida ainda estou de pé. E se meu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, ele está dando uma ordem, uma ordem. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode se ajudar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Cadeias foram quebradas aqui, irmãos. Quebrou na minha vida. Eu vim para esse lugar, minha esposa sabe, me sentindo muito mal, a saúde abalou, a garganta abalou, mas eu senti um toque tão gostoso do Espírito Santo que eu estou me sentindo curado aqui. Quando a gente faz a obra de Deus, sobe provações espirituais, a gente não entende de onde sai. Mas nessa noite, tome posse na sua vitória, que Deus vai trabalhar ainda mais nesse culto. Em nome de Deus. Passa Daniel, Naum, Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 está escrito: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que responderei quando for arguido. Agora, por favor, é a única vez que eu vou repetir isso hoje, repita após mim: um lugar de sensibilidade em meio à corrupção. Sente em nome de Jesus. Meus amados irmãos,
A Bíblia nos relata ainda no livro do Gênesis a história de um homem chamado Abrão. Deus chama este homem, Abrão, que descende de Sem, um dos filhos de Noé, e faz uma aliança com este homem chamado Abrão. No capítulo 12 do livro do Gênesis, a Bíblia vai nos mostrar como Deus faz a sua promessa a este Abrão, estando ele ainda na Mesopotâmia. No capítulo 12, versículo 1 do livro do Gênesis, a Bíblia nos mostra que Deus se dirige a Abrão e diz: Abrão, sai-te da tua terra, no meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e há de ser que eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus para Abraão aqui está contida dentro de um cenário, há um contexto aqui. E o contexto é de Gênesis 1, quando Deus está criando a terra. Em Gênesis 1, versículo 28, Deus vai dispensar uma bênção para a humanidade, mas por conta do pecado de Adão no Éden, esta bênção é retida, até que Deus faz a sua aliança com Abrão em Gênesis 12, e essa bênção é mais uma vez retomada. Perceba, a promessa de Deus se divide em duas partes. Primeiro, Deus diz a Abrão: Abrão, eu farei de ti uma grande nação. Primeiro, a promessa de Deus diz respeito à descendência de Abrão, à família de Abrão, ao povo de Abrão. Mas Deus vai prosseguir falando, e Ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus não diz respeito só a Israel, mas ela diz respeito a toda a humanidade, pois através de Abrão, Deus iria alcançar todo mundo, Jefferson. Através da descendência de Abrão, Deus iria alcançar toda a humanidade, pois através da descendência de Abrão, viria aquele de quem Isaías escreveu no capítulo 53, versículos 4 e 5 de seu livro, quando Isaías diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores e foi moído pelas nossas iniquidades, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As nossas famílias seriam alcançadas pela bênção destinada à família de Abraão, porque da descendência de Abraão, da família de Abraão, Deus suscitaria um homem que cumpriria o que o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 28 de seu livro, disse. O profeta Oséias disse: eu plantarei para mim mesmo na terra uma nação, tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo: você é meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Através da descendência de Abrão, Deus alcançaria toda a humanidade. Deus derramaria as suas bênçãos sobre toda a humanidade. O salmista, no Salmo de número 95, versículo 7 diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus firma um pacto com a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão?
Pai. As promessas de Deus não se perdem. Pode passar 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20, mas o que Deus falou não se perde. Quem crê nisso? Quem crê? Agora Deus firma o seu pacto com Israel. E Israel, Tiago, agora está em sofrimento, preso no Egito, mas Deus liberta o povo através de Moisés. Deus firma Israel na terra que prometeu a Abraão. Mas agora tem um problema. Israel tem o seu primeiro rei, Saul, o seu segundo rei, Davi, o seu terceiro rei, Salomão. Mas depois do reinado de Salomão, o reino de Israel se divide. A Bíblia vai nos relatar no livro de 1 Reis, capítulo 12, que o reino de Israel se divide em 2. 10 tribos vão com Jeroboão para o reino norte, o reino de Israel, que tinha por capital Samaria. 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, ficam com Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, porque Deus havia prometido a Davi que nunca faltaria um descendente de Davi sobre o trono da casa de Judá. Então, para assegurar a sua promessa, Deus mantém Roboão no trono. Mas o que é que acontece aqui? Israel escolhe o pecado, mesmo sendo um povo escolhido por Deus, separado por Deus, amado por Deus. Israel escolhe o pecado. No deserto, como não lembrar? Quando não tinha água para beber e o povo queria matar Moisés. Como não lembrar no deserto, quando Moisés subiu ao monte Sinai para falar com Deus? E depois de 40 dias no monte, o povo construiu um bezerro de ouro para adorar. Como não lembrar do período dos juízes, quando o povo, segundo o autor do livro dos juízes, no capítulo 21, por não haver rei em Israel, o povo fazia o que queria. O que é que acontecia aqui? O povo pecava. Deus levantava alguém para punir o povo. Quando o povo era punido, o povo se arrependia. Deus, por sua infinita misericórdia, enviava um juiz para libertar o povo. Enquanto aquele juiz estava vivo, o povo permanecia fiel. Mas quando o juiz morria, o povo voltava para o pecado. Isso se tornou uma bola de neve. O pecado do povo começou a feder nas narinas de Deus. E como não lembrar no período dos reis? Os reis de Israel que cometeram atrocidades. Os reis de Israel, por exemplo, Acabe, que sacrificou crianças no altar. Vários reis que adoraram a Moloque, Astarote, Baal, venderam o templo de Deus à prostituição e ao pecado. E isso foi subindo as narinas de Deus. Mas Deus é santo. E por sua santidade, Deus não pode coabitar com o pecado e a iniquidade. Porque perceba, há uma diferença entre pecado e iniquidade. Eu não vim aqui para endeusar pecado, mas no original, pecar é errar o alvo. Quantos jovens aqui não erram o alvo? Eu não estou endeusando o pecado, não estou dizendo que é normal. Mas quantos aqui não erram o alvo? A palavra pecado no hebraico, ela tem o sentido de errar o alvo, mas iniquidade é pecado contínuo. É eu pecar sabendo que é errado e continuar fazendo só para desagradar. Mas Deus é santo, irmãos. Isaías capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o profeta tem uma visão e ele relata essa visão no seu livro. Presta atenção aqui, escuta isso aqui. O profeta Isaías escreve dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia.
visita o pecado, Lucas. Agora Deus vai tratar com Israel, o povo escolhido. Primeiro Deus trata com o rei do norte, porque houve essa divisão. Em 722 a.C., o rei Assurbanipal, rei da Síria, marchou com seus exércitos, Tiago, com direção a Samaria, derrubou os muros da cidade, matou muitos do povo, e os que ficaram vivos foram levados em cativeiro para a Síria. Agora o rei do norte acabou. Os olhos agora voltam-se para Judá. Mas no ano 600 a.C., o rei Nabucodonosor marchou contra Judá e conquistou Judá. No terceiro ataque do rei Nabucodonosor, no ano 586 a.C., o general das tropas babilônias, Nabuzaradã, destrói o templo de Jerusalém, destrói os muros da cidade e mata os moços, as moças e os anciãos à espada. É dentro deste contexto aqui que está inserida a história de Judá. Mas tem um porém, meu pastor. O Espírito de Deus no Antigo Testamento, presta atenção nisso aqui, o Espírito de Deus era derramado com um objetivo. Ele era enviado com um propósito sobre uma pessoa e depois ele era retirado, porque não havia derramamento do Espírito e o povo precisava consultar os sacerdotes pelos seus pecados e ouvir os profetas para saber os desígnios de Deus. Não era todo mundo que tinha o Espírito, mas isso estava para mudar, porque em Joel capítulo 2, versículo 28 a 31, Deus toma o profeta e Deus fala através do profeta dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também os servos e as servas receberão o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. A promessa ficou. Mas vamos para o livro que nós temos. É dentro deste cenário que está inserido o relato de Abacuque. Quem era este Abacuque aqui? Eu quero a sua atenção. Este Abacuque aqui não se sabe muito acerca dele. Não se sabe muito sobre a vida de Abacuque. O que se sabe é, primeiro, que ele era um homem com uma fé com muita convicção. Ele acreditava em Deus. Segundo, acredita-se que pelo capítulo 3 do seu livro, que é um salmo de louvor a Deus, Abacuque era um levita e muitos historiadores dizem que ele era um sacerdote. Então ele conhecia os ritos do templo e do santuário. Este Abacuque aqui, e eu quero a atenção de vocês, jovens, o nome dele significa abraçar. O que é que significa o nome Abacuque? Abraçar. Repita mais uma vez. Abraçar, mas não é um abraço qualquer. Imagine que você está triste, chega lá teu pai, tua mãe ou teu amigo e te dá um abraço de afeto, de carinho, aquele abraço gostoso, mas não é esse abraço aqui, não é esse tipo de abraço, é um abraço de luta. O nome Abacuque significa: eu vou abraçar a causa e eu não vou largar. Aleluia! Alguém já entendeu ali? Eu vou abraçar a causa e eu não vou largar por nada. Eu vou abraçar aquilo que os meus pais me ensinaram e eu não vou largar por nada. Eu vou abraçar aquilo que o meu pastor me ensinou e eu não vou largar por nada. Este Abacuque aqui, pela sua apresentação simples, acredita-se que ele era muito conhecido em sua época. Ele era contemporâneo de Jeremias, Naum e Sofonias. Este é o homem que escreve este relato. A mensagem do livro de Abacuque, Lucas, é uma mensagem diferente. Porque o profeta, pastor, ele tinha a função de trazer a palavra de Deus para o povo.
norte, o reino de Israel. E Judá começou a se entregar a todo tipo de pecado. Deus começa a se irar contra Judá, mas por sua infinita misericórdia, Deus levanta um rei piedoso por nome de Josias. Este Josias aqui relata a Bíblia. Um dia, um dos seus servos, os sacerdotes, estavam arrumando o templo e acharam um livro da lei perdido dentro do templo. O livro da lei foi lido para Josias, que era apenas um adolescente. E quando ele ouviu falar da lei do Senhor, ele rasgou as suas vestes e se humilhou diante do Senhor. Ele disse: nós temos transgredido a lei de Deus. Vai lá, escriba, vai lá, sacerdote, consulta a profetisa Ruda e vê o que é que ela diz. Eles chegam até a profetisa e perguntam: olha, o que é que Deus tem para falar sobre Judá? A mulher cheia de Deus diz: olha, eu tenho uma má notícia para vocês. Deus não vai afastar o juízo de sobre a casa de Judá. Deus vai punir Judá porque Judá pecou. Mas tem uma coisa: porque Josias se voltou para mim, eu vou afastar esse juízo dos dias de hoje. Josias então começa a fazer reformas. Ele destrói os altares idólatras. Ele mata os sacerdotes de Baal, de Astarote e de Moloque nos altares deles. E ele começa a restaurar o culto a Deus. Mas, no entanto, no ano 606, 607 a.C., a história e a Bíblia nos mostra que o faraó Neco do Egito estava subindo para o monte Egito para lutar contra Nabucodonosor da Babilônia. E o rei Josias atravessou no meio para impedir o faraó Neco. No monte Egito, o rei Josias morre. Quando ele morre, o seu filho Jeoacás assume o trono. Mas quando Jeoacás assume o trono, o faraó Neco passa a exercer domínio sobre Judá. E quando ele passa a exercer domínio sobre Judá, ele leva Jeoacás para a Babilônia e coloca Eliaquim no seu lugar. Eliaquim, a quem ele chama de Jeoaquim. E quando Jeoaquim assume o trono, todos os pecados que Abacuque relata aqui estão acontecendo. Abacuque estava lá no lugar. Ele viu as reformas de Josias serem jogadas no lixo e o povo voltar para o pecado. É dentro deste contexto de caos político e caos religioso que Abacuque escreve o seu livro. E é aqui que eu quero pregar uma mensagem ao seu coração. Quem está entendendo diz amém. Amém. Vamos lá. Abacuque escreve o capítulo 1. E no capítulo 1, versículos 1 a 4, primeiro Abacuque vai se apresentar. Ele diz a advertência do que viu o profeta Abacuque. Aí no versículo 2, presta atenção nisso aqui, Abacuque começa a se queixar. Perceba, Abacuque não vai até Deus para ouvir o que Deus tem para falar. Ele vai até Deus para se queixar. A primeira queixa de Abacuque no versículo 2 é: por que Deus não socorre o seu povo? Por que Deus, que fez a promessa a Abraão, que separou o povo para ele, não socorre o seu povo? Versículo 3, a segunda queixa de Abacuque: porque Deus permite a injustiça, a maldade e a violência no meio do povo. Abacuque está dizendo a Deus: por que o Senhor escolheu a gente para ser seu povo e permite que a gente veja maldade, injustiça e violência? A terceira queixa de Abacuque, versículo 4, Abacuque vai dizer assim: por que, Senhor, os ímpios pervertem a justiça? Sabe o que estava acontecendo nos dias de Abacuque? Os nobres do povo que tinham dinheiro, a lei do Senhor dizia que eles não deviam oprimir os pobres. Mas
situação política e religiosa e escrevendo o seu livro. Mas sabe o que eu acho interessante aqui, mocidade? Eu quero atenção. É que Abacuque não foi se queixar com o faraó Neco. Abacuque não foi se queixar com Joaquim. Abacuque não foi se queixar com o sacerdote, com os escribas, com os levitas, não. Abacuque não foi se queixar nem mesmo com Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Naum, não. Abacuque dobrou o joelho no chão e disse: ó Deus, vem cá, eu quero saber que negócio é esse aqui. E aqui eu aprendo uma verdade, moça. Presta atenção aqui. Para de contar a tua história para quem não pode resolver. Para de contar os teus problemas, rapaz, para quem não tem solução para dar. Coloca esse joelho no chão para tu ver se Deus não dá jeito no problema. Ei, irmão, para de contar a tua história para quem não pode resolver. E conta para Deus para tu ver se Ele não muda o quadro. Conta para Deus onde dói para ver se Ele não sabe. Será que você pode levantar essa mão santa e adorar, abrir a boca e exaltar o nome dele? Deus está aqui. Para de contar os teus segredos para quem quer o teu mal. Para de contar os teus planos para quem não tem uma palavra de incentivo para te dar. Conta a Jesus. Conta a Jesus, porque Ele pode dar jeito. Abacuque se queixou. E agora Deus vai responder. Agora presta atenção nisso aqui. Abacuque foi se queixar, pensando que Deus ia dizer: não, Abacuque, agora que tu falou, é que eu percebi. Eu vou mudar o quadro aqui. Não. A Bíblia nos relata, versículos 5 a 11, que Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, eu vou trazer a Babilônia para punir vocês. O pecado de vocês chegou nas minhas narinas. Eu não suporto mais, Abacuque. Eu não vou mudar coisa nenhuma. Eu vou punir vocês sim. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Presta atenção nisso. Orar não quer dizer que Deus vai mudar o quadro. Orar não quer dizer que Deus vai fazer o que você quer. Oração não quer dizer que você vai colocar Deus no canto da parede e Ele vai dar jeito da forma que você quer, não. Mas na oração, o Espírito Santo vai consolando o teu coração, preparando a tua alma, conduzindo os teus passos, te guiando para entender qual é o melhor trabalhar. Ele vai te conduzindo para mostrar o que é melhor. Agora Abacuque vai dirigir a sua segunda queixa a Deus. Capítulo 1, versículo 12 em diante, irmãos. Abacuque vai começar a sua segunda queixa, irmãos, dizendo assim: Deus, tu és o meu santo. E aí no versículo 13 ele diz: tu és tão puro de olhos que tu não podes contemplar a maldade. O que é que Abacuque está dizendo aqui? Deus, como pode o Senhor, que é santo e puro, permitir que uma nação pior do que nós nos castigue? Abacuque está dizendo, Lucas, como é que o Senhor permite que um rei ímpio suba ao poder quando nós estamos olhando justos? Porque a questão de Abacuque diz respeito ao justo. Abacuque está levando o questionamento do justo. Mas Abacuque, irmãos, esqueceu de uma coisa: Deus não trabalha a favor da lógica. Deus não trabalha a favor daquilo que eu penso ou que você pensa. Deus não está nem aí porque você pensa: ah, eu penso que Deus vai fazer assim. Ele não está nem aí, porque quando você pensa que Ele vem por cima, Ele vem por baixo. Quando você pensa que Ele vem pela esquerda, Ele vem pela direita. Como não lembrar? No livro de 2 Reis, capítulo 5, o grande oficial Naamã foi até o profeta Eliseu, porque estava com lepra. E quando ele chegou lá, o profeta disse: olha, tu vai ter que mergulhar no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio sujo. Aí Naamã se invoca logo e diz: como é
esse orar e agora é para ir embora. Ele podia me mandar para o rio Abana e Fafá, lá em Damasco, porque a água lá é cristalina, mas ele mandou eu mergulhar nisso. Deus não trabalha a favor da lógica. Deus não trabalha a favor daquilo que você quer ou pensa. Se Ele mandou, faça. Se Ele disse, espere, espere. Ainda que sejam anos, meses, semanas, que não importa. Aguarde, porque foi Ele quem falou. E é Ele quem vai fazer. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa do que faz. Deus não trabalha a favor da lógica. E agora Deus responde a Abacuque, mas a resposta de Deus a Abacuque não é a que ele esperava. E agora Abacuque dirige a sua segunda queixa, mocidade. Mas diante da segunda queixa de Abacuque tem que enfrentar uma das coisas mais difíceis que todo cristão enfrenta na sua vida. Jeremias, qual é? É o silêncio de Deus. Quando Deus se cala, a alma chora, grita, dói, e a gente não ouve a voz dele. Quando Abacuque levanta a sua segunda queixa, Deus fica em silêncio, amado. Deus não responde. E o que é que Abacuque vai fazer? Abacuque podia pegar, tirar o terno, tirar a gravata, tirar o sapato e dizer, olha, eu já ouvi o suficiente. Deus já falou que vai punir, eu vou picar a mula, vou embora, quero nem saber. Deixa ajudar se acabar, mas Abacuque, ó, abraçou a causa. Abacuque, Tiago, abraçou a causa. Diante do silêncio de Deus, o que é que Abacuque vai fazer? Orar. Sabe por que Abacuque vai orar? Porque Abacuque tem a convicção de que Deus está calado, mas Ele está trabalhando. Alguém entendeu ali? Deus está calado, mas Deus está trabalhando. Deus está calado em silêncio, mas Ele está trabalhando. Deus não é como um homem que fala e não faz. Ele fica em silêncio, mas trabalhando em prol do justo. Quem é justo aqui? Levante a mão. Adore a Ele, porque Ele está trabalhando. Abacuque vai orar, porque Abacuque sabe, Lucas, que a oração tem poder. A oração pode não mudar o quadro da cena, mas a oração me aproxima de Deus. Abacuque sabe, pastor Vitor, que a oração tem um poder magnífico. Como não lembrar Josué capítulo 10? A Bíblia vai dizer que Josué orou e o sol parou. Como não lembrar de Elias? Em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Elias orou e o fogo desceu no altar e consumiu o holocausto e lambeu a água que estava no altar. Como não lembrar de Daniel? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele orou e Deus fechou a boca do leão. Como não lembrar de Paulo e Silas, Atos 16, que estavam na prisão, açoitados, mas quando eles oraram, por volta de meia-noite, um terremoto aconteceu e as cadeias foram abertas. Como não lembrar de Pedro, que estava preso, mas a igreja começou a orar. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo que abriu a porta da cadeia e libertou Pedro. A oração tem poder, tem poder. Quem crê nisso? Quem crê? A oração tem poder. E agora, Abacuque vai escrever o capítulo 2. Quando Deus se cala, Abacuque vai orar. Capítulo 2, versículo 1. Deus ainda está calado. Aí Abacuque diz, eu vou me colocar sobre a minha torre de vigia. Presta atenção aqui, jovens. O que é torre de vigia? Torre de vigia é uma metáfora. Sabe o que é que a torre de vigia queria dizer? Sabe o que é que Abacuque queria dizer quando disse isso? Abacuque estava usando uma metáfora militar. A torre de vigia ficava no muro da cidade. E o soldado que estava escalado para ficar na guarda tinha que estar descalço. Por quê?
sensível para ouvir a tua voz. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui? Enquanto Judá se vendeu ao pecado, à idolatria, à prostituição, Deus, eu estou aqui na torre de vigia, fala comigo, eu estou sensível. Será que tem algum moço, alguma moça na torre de vigia nesta noite? Será que tem alguém aqui sensível para ouvir a voz do Espírito de Deus? Será que tem alguém na torre de vigia nesta noite? Será que tem alguém com os pés descalços, esperando quando o Senhor vai falar? Abacuque começa então a sua oração. E agora Deus responde a Abacuque. Mas qual é a resposta de Deus diante da insistência de Abacuque? Eu vou punir o povo. Eu não vou tirar a minha punição de sobre o povo. Mas agora a resposta de Deus muda. Capítulo 2, versículo 4, parte B. Deus vai dizer, Abacuque, basicamente Deus vai dizer isso aqui: a tua preocupação é com o justo, mas não te preocupa, porque o justo viverá pela fé. Alguém entendeu ainda? Eu vou simplificar para você abrir a boca e adorar a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo a Abacuque? Abacuque, a política está um caos. Abacuque, o povo se vendeu ao pecado, mas quem crê em mim não vai ruir, não vai cair. A sua casa vai permanecer de pé. Quem crê em mim não vai sofrer com depressão, crise de ansiedade, porque eu estarei no controle de tudo. Deus está dizendo a Abacuque: eu vou preservar o justo. Aí o salmista diz no Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 46, o salmista vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 120, o salmista vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Salmo de número 125, o salmista vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você confia no Senhor? Confia. Então descanse, porque a tua casa está nas mãos dele. Você confia no Senhor? Confia. Então descanse, porque a sua vida está nas mãos dele. Agora a oração muda. Observa isso aqui. Abacuque começa o livro chorando, se queixando, reclamando. Mas depois que Deus diz: o justo viverá pela fé, Abacuque termina o seu livro cantando. Glória a Deus! Alguém entendeu ali? Abacuque começou chorando, mas ele terminou cantando. Eu vou simplificar para você entender. Sabe o que é que Abacuque está dizendo aqui? Senhor, eu posso não entender a forma como o Senhor trabalha, mas mesmo assim eu confio em tanto, porque eu sei que tu estás no controle de todas as coisas. Você tem essa convicção? Tem? Então levante essa mão, abra essa boca, adore a Ele, porque Ele está no controle de tudo. Agora, Lucas, Abacuque vai trocar o porquê pelo aviva. Abacuque começa dizendo: por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. Agora, depois da resposta de Deus, Abacuque vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra. E avivar significa tornar mais vivo. Fique de pé em nome de Jesus. Tornar mais vivo. Abacuque basicamente está dizendo: Senhor, onde não há vida, faz nascer vida. Abacuque está dizendo: Senhor, o que está morto pelo pecado, faz com que se torne mais vivo através do teu Espírito.
enviaria o seu Espírito sobre toda a carne, e toda a carne receberia, e profetizariam, e teriam visões. Aí em Atos, capítulo 2, versículo 1, presta atenção nisso aqui. O autor de Atos vai escrever dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que os estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Nós estamos vivendo em uma geração que, como a geração de Abacuque, se vendeu ao pecado. O caos político está tomando a sociedade. A religiosidade tem impetrado coisas horríveis entre o povo. Mas eu creio que Deus está levantando em Maceió uma geração que abraça a causa, uma geração que não abandona a causa. E enquanto o nosso irmão canta, eu quero pedir para vocês, meninas com meninas e meninos com meninos, abracem um ao outro aí. Enquanto o nosso irmão louva, vá falando com Deus, vá entregando as suas queixas a Deus, vá contando a sua história a Deus, porque Ele está aqui para lhe ouvir, e tenha convicção que a sua história está nas mãos dele. Vai orando, mocidade, vai falando com Deus. O Espírito Santo está trabalhando em corações que não vão largar a causa, em corações que vão abraçar a causa, porque eu creio pelo poder da palavra que Deus está levantando pregadores, cantores aqui nesta noite, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Foram noites A igreja adora o Senhor. intermináveis, eu só chorava. Abra o seu coração para Jesus. No auge, a minha volada me consolava, mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Enquanto a igreja canta, onde está a primeira vida para Jesus? Deus respondeu. Onde está a primeira vida que deseja a aliança com De Cristo? suas asas, nenhuma Onde está a primeira peste vida que me deseja matou. o pecado de Nenhuma praga Onde está a primeira vida? Onde está? Canta, igreja! eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu desci. Onde está a E primeira desci, diminuindo, Onde está a primeira desaparecendo, e o poder de Deus Onde está? se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, O que importa? o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Em tempos difíceis, assim como Abacuque passou, você vai sobreviver. A esperança para a sua casa, para a sua vida.
algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, não importa o que importa é que eu sobrevivi. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Vamos lá, então, lá no Senhor. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor mais uma vez. Você chegou aqui nesta noite, talvez você esteja afastada ou afastado do caminho do Senhor. Deus me proporcionou esta noite, preparando este dia para você voltar para a casa do Pai. E o Pai está aqui de braços abertos, esperando. Eu quero saber nesta noite, nós queremos saber onde está a primeira vida que vai voltar para a casa do Pai nesta noite. Aleluia! Tem coisas boas chegando para a tua vida. Tem novidade de Deus para a tua vida. Aleluia! 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 Onde está? Onde está uma vida para Jesus nesta noite? Está afastado da casa do Pai. O Pai que espera, o Pai que chama. Ele quer te dar um verdadeiro abraço, um abraço de perdão, um abraço de restauração, um abraço de remissão do pecado. Jesus está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. E a igreja ficou orando. A igreja ficou orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu aprendi a ganhar.
presença dele é real aqui nesta noite. A presença dele é real aqui nesta noite. Vamos olhar para essas vidas. Vamos olhar para essas vidas. A igreja pode dar glória a Jesus por elas. Vamos estar orando ao Senhor. Convidamos aqui o presbítero Samuel para estar fazendo essa oração. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, rendemos louvor, Senhor, gratidão por tudo quanto, Senhor, realizaram nesta noite. Meu Deus, continua, Pai, com as tuas mãos estendidas, Senhor, abençoando, dando vitória, dando graça, Senhor, da glória, e que a chama do teu Espírito continue acesa, Senhor, nos corações, e que possamos assim, Pai, a cada dia ser instrumentalidade em tuas mãos. Pai Santo, despede-nos debaixo das tuas mãos potentes, Senhor. Nos dá uma semana abençoada por ti. Continua, Pai, com as tuas mãos estendidas, abençoando o teu servo, pastor Vitor, e toda a família, Senhor. Pai Santo, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Pai, te apresentamos essas vidas, Senhor, que assim, Pai, estão retornando à tua casa, te aceitando como único e suficiente Salvador das suas vidas, Pai Santo. Reaviva o nome no livro da vida. Te suplicamos e te pedimos no nome de Jesus. Quantos querem agradecer a Deus também pela vida do pastor João, o pregador, que esteve aqui nesta noite também? Digo amém. Amém. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Jeremias. Digo amém também. Amém. Deus abençoe a todos também, nossa evangélica, a todos que estiverem aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor mandará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos dizem. Amém. Sai e se dá um abraço, seu irmão, sua irmã, porque foi bom você.